Ezequiel capítulo 25. Profecia contra Amon. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. E dize aos filhos de Amon: ouve a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: visto que tu dissestes: acerca do meu santuário, quando foi profanado, e acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e acerca da casa de Judá, quando foi para o cativeiro. Eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e estabelecerão os seus passos em ti, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os seus frutos e beberão o seu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas. E sabereis que eu sou o Senhor, porque assim diz o Senhor Jeová: visto como bateste com as mãos e pateaste com os pés, e te alegraste de coração em toda a sua maldade contra a terra de Israel. Eis que eu estenderei a mão contra ti e te darei por despojo as nações, e te arrancarei dentre os povos e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Profecia contra Moabe. Assim diz o Senhor Jeová: visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe, desde as suas cidades, fora das fronteiras. A glória da terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e até Quiriataim. Até aos filhos do Oriente, a terra dos filhos de Amon, a qual entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos em Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Edom. Assim diz o Senhor Jeová: pois que Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos quando se vingaram dela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: também estenderei a mão contra Edom, e arrancarei dele homens e animais, e o tornarei em deserto, desde Temã até Dedã, cairão a espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Profecia contra os filisteus. Assim diz o Senhor Jeová: visto como os filisteus usaram de vingança e executaram vingança de coração, com malícia, para destruírem com perpétua inimizade, portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estendo a mão contra os filisteus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o resto da costa do mar. E executarei neles grandes vinganças, com castigos de furor, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Ezequiel capítulo 26. Profecia contra Tiro. E sucedeu no 10º ano, no 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém: está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim, eu me encherei, agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derribarão as suas torres,
e eu varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Jeová. E ela servirá de despojo para as nações. E suas filhas que estão no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos e com carros, e com cavaleiros, e companhias, e muito povo. As suas filhas no campo, ele as matará à espada, e fará um baluarte contra ti, e fundará uma tranqueira contra ti, e levantará rodelas contra ti. E porá trabucos em frente de ti contra os seus muros, e derribará as suas torres com os seus machados. Pela multidão de seus cavalos te cobrirá de pó. Os seus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros e das rodas e dos carros quando ele entrar pelas suas portas, como pelas entradas de uma cidade em que se fez brecha. Com as unhas dos seus cavalos pisará todas as suas ruas. Ao seu povo matará a espada, e as colunas da sua fortaleza cairão por terra. E roubarão as suas riquezas, e saquearão as suas mercadorias, e derribarão os seus muros, e arrasarão as suas casas preciosas, e as suas pedras e as suas madeiras, e o seu pó lançarão no meio das águas. E farei cessar o arruído das suas cantigas, e o som das suas harpas não se ouvirá mais. E farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro nas redes. Nunca mais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová a Tiro: não tremerão as ilhas com o estrondo da sua queda, quando gemerem os traspassados, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti. E todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos e tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas de tremores, se vestirão sobre a terra e levantarão uma lamentação sobre ti e te dirão: como perecestes, ó bem povoada e afamada cidade que foste forte no mar, tu e os seus moradores que atemorizaram a todos os seus visitantes. Agora estremecerão as ilhas do dia da sua queda, as ilhas que estão no mar, turbar-se-ão com a sua saída. Porque assim diz o Senhor Jeová: quando eu te tiver feito uma cidade assolada, como as cidades que se não habitam, quando fizer sobre ti um abismo e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova ao povo antigo, e te deitarei nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos, antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada. E estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não serás mais, quando te buscarem, nunca mais serás achada, diz o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 27. A lamentação sobre Tiro. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, que habita nas estradas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas: assim diz o Senhor Jeová: ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os seus termos, e os que te edificam aperfeiçoaram a sua formosura. Fabricaram todos os seus convéses de faias de Senir, trouxeram cedros do Líbano para fazerem mastros para ti, fizeram os seus remos de carvalhos de Bazã. A companhia dos assírios fez os seus bancos de marfim, as ilhas dos quiteus, linho fino, bordado do Egito para sua cortina, para te servir de vela azul e púrpura das ilhas de Elisá eram a sua cobertura.
Os moradores de Sidom e de Arvade foram os seus remeiros, e os seus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os seus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus sábios foram em ti os que consertavam as suas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para tratarem dos seus negócios. Os persas e os lídios e os de Pute eram no seu exército os seus soldados. Escudos e capacetes penduraram em ti, eles fizeram a sua beleza. Os filhos de Arvade e os seus exércitos estavam sobre os seus muros em redor, e os gamaditas sobre as suas torres penduravam os seus escudos nos seus muros, em redor deles aperfeiçoavam a sua formosura. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a casta de fazenda. Com prata, ferro, estanho e chumbo negociavam as suas feiras. Juvan, Tubal e Meseque eram seus mercadores, com escravos e objetos de bronze. Fizeram negócios contigo. Das casas de Togarma traziam as suas feiras, cavalos e cavaleiros e machos. Os filhos de Dedã eram os seus mercadores. Muitas ilhas eram o mercado da sua mão. Dentes de marfim e madeira preta tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das suas obras. Esmeralda e púrpura e obra bordada e seda e corais e cristrais traziam as suas feiras. Judá e a terra de Israel eram seus mercadores, com o trigo de Minite, e com feitos e mel e azeite e bálsamo fizeram negócios contigo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das suas obras, por causa da multidão de toda sorte de fazenda, com vinho de Elbom e lã branca. Também Dan e Javã, o caminhante, traficavam nas suas feiras. Ferro polido, casca de cana aromática entravam no seu negócio. Dedã negociava contigo com panos preciosos para carros. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram eles os mercadores de sua mão. Os cordeiros e carneiros e bodes nessas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Ramá eram eles os seus mercadores em todos os mais refinados aromas, e em toda pedra preciosa, e em ouro negociavam as suas feiras. Arã e Cane e Éden, os mercadores de Sebá, Azur e Quilmade, negociavam contigo. Esses eram seus mercadores em toda sorte de mercadorias, em fardos de jacinto e de bordados, e em cofres de roupas preciosas, amarrados e com cordas e feitos de cedro. Os navios de Tarsis eram as suas caravanas por causa do seu negócio, e te enchestes e te glorificastes muito no meio dos mares. Os seus remeiros te conduziram sobre grandes águas, o vento oriental te quebrantou no meio dos mares. As suas fazendas e as suas feiras, o seu negócio e os seus marinheiros, os seus pilotos, os que consertavam as suas fendas, os que faziam os seus negócios e todos os seus soldados que estão em ti, juntamente com toda a sua congregação que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da sua queda. Ao estrondo da gritaria dos seus pilotos temerão os arrebaldes. E todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e na terra pararão. E farão ouvir a sua voz sobre ti e gritarão amargamente e lançarão pó sobre a cabeça e na cinza se revolverão. E se farão inteiramente calvos por sua causa, e se cingirão de panos de saco e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amarga lamentação. E levantarão uma lamentação sobre ti no seu pranto, e lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar?
Quando as suas mercadorias eram expostas pelos mares, fartastes a muitos povos com a multidão da sua fazenda e do seu negócio, enriquecestes os reis da terra. No tempo em que fostes quebrantada nos mares, nas profundezas das águas, caíram os seus negócios e toda a sua congregação no meio de ti. Todos os moradores das ilhas foram cheios de espanto por sua causa, e os seus reis tremeram em grande maneira e foram perturbados no seu rosto. Os mercadores dentre os povos assobiaram sobre ti, tu e tornastes em grande espanto, e nunca mais será para sempre. Ezequiel capítulo 28. Profecia contra o rei de Tiro. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová: visto como se eleva o seu coração e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o seu coração como se for o coração de Deus. Eis que o mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que possa esconder de ti. Pela sua sabedoria e pelo seu entendimento alcançaste o seu poder e adquiristes ouro e prata nos seus tesouros. Pela extensão da sua sabedoria no seu comércio aumentastes o seu poder e eleva-se o seu coração por causa do seu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que estimas o seu coração como se fora o coração de Deus. Eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da sua sabedoria e mancharão o seu resplendor. À cova te farão descer e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te transpassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mãos dos estranhos, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Lamentação sobre o rei de Tiro. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a sua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos seus tambores e dos seus pífaros estava sobre ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio se encheu o seu interior de violência, e pecastes pelo que te lançarei, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, corrompeste a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, profanaste os seus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes, e nunca mais serás para sempre. Profecia contra Sidom. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Sidom e profetiza contra ela. E dize: assim diz o Senhor Jeová:
Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os transpassados cairão no meio dela, estando a espada em roda contra ela, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais será espinho que a pique. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor, de qualquer que ao redor deles os roubam, e saberão que eu sou o Senhor, Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra que dei ao meu servo, a Jacó. E habitarão nela seguros, e edificarão casas, e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros quando eu executar juízo contra todos os que roubam nos seus contornos, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Ezequiel capítulo 29. Profecia contra o Egito. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos seus rios, e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em seus queixos, e prenderei o peixe dos seus rios às suas escamas, e todo o peixe dos seus rios se pegará às suas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todo o peixe dos seus rios, sobre a face do campo. Cairás, não serás recolhido, nem ajuntado aos animais da terra, e as aves do céu te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebraste, e lhes rasgaste todo o ombro, e encostando-se eles a ti, te quebrastes, tornando imóveis todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu trarei sobre ti a espada, e separarei de ti homem e animal. E a terra do Egito se tornará em assolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porque dissestes: o rio é meu, e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti e contra os seus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde Migdol até Sevene, até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos, porquanto tornarei a terra do Egito em assolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades no meio das cidades desertas, e se tornarão em assolação por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações, e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Jeová: ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos, entre os quais foram espalhados, e removerei o cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, à terra de sua origem, e serão ali um reino baixo. Mais baixo se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. E não terá mais da casa de Israel a confiança para lhes trazer a lembrança a sua iniquidade. Quando olharem para trás deles, antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. E sucedeu que no ano 27, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem,
Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão e tomará o seu despojo e roubará a sua presa, e isso será paga para o seu exército. E naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e te darei abrimento da boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 30. Outras profecias contra o Egito e contra Faraó. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová: gemei, aquele dia. Porque está perto o dia, sim, está perto, o dia do Senhor, dia nublado, o tempo dos gentios, ele será. E uma espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os transpassados no Egito, e tomarão a sua multidão, e quebrar-se-ão os seus fundamentos. Etiópia, e Pute, e Lude, e toda mistura de gente, e Cube, e os filhos da terra do concerto, com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor: também cairão os que o Egito sustém, e descerá a soberba de seu poder, desde Migdol até Savene, ali cairão a espada, diz o Senhor Jeová. E serão assolados no meio das terras, assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo no Egito, e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios, espantarem a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, porque eis que já vem. Assim diz o Senhor Jeová: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eis ele e o seu povo com ele, os mais formidáveis das nações, serão levados para destruírem a terra, e desembainharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de transpassados. E os rios farei secos, e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão de estranhos. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová: também destruirei os ídolos, e farei cessar as imagens de Nofe, e não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito. E assolarei Patros, e porei fogo em Zoan, e executarei juízos em No, e derramarei o meu furor sobre Sim, a força do Egito, e exterminarei a multidão de No. E atearei um fogo no Egito, sim, terá grande dor, e No será fendida, e Nofe terá angústias cotidianas. Os jovens de Aven e Pi-Besete cairão à espada, e essas cidades cairão em cativeiro, e em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba da sua força. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que no ano 10º, no mês 1º, ao 7 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não lhe aplicarão emplastos, nem lhe porão ligaduras para o atar, para o esforçar, para que pegue da espada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, tanto o forte como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada.
E espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras, e esforçarei os braços do rei da Babilônia, e porei a minha espada na sua mão. Mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá, como geme o transpassado. Eu levantarei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. E espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras. Assim saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 31. Outra profecia contra Faraó, rei do Egito. E sucedeu no ano 11º, no 3º mês, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à sua multidão, a quem é semelhante a sua grandeza? Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas que enviava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Os cedros não o podiam escurecer no jardim de Deus, as faias não igualavam os seus ramos, e as castanheiras não eram como seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te elevaste na sua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como se elevaste na sua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade. O lançarei fora, e estranhos, os mais formidáveis das nações, os cortaram e o deixaram. Caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra, e todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitavam sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolheram sob os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa do meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno com os que descem a cova. E todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem água, se consolavam na terra mais baixa.
Também estes com ele descerão ao inferno, e juntar-se aos que foram transpassados à espada, sim, aos que foram seu braço e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden, todavia descerás com as árvores do Éden à terra mais baixa, no meio dos incircuncisos. Jazerás com os que foram transpassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 32. Lamentação sobre Faraó, rei do Egito. E sucedeu que no ano do 10º, no mês do 10º, ao primeiro do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: semelhante eras a um filho de leão entre as nações, e tu foste como um dragão nos mares. E ferias os seus rios, e turbavas as águas com seus pés, e sujavas os seus rios. Assim diz o Senhor Jeová: portanto, estenderei sobre ti a minha rede com ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra sobre a face do campo, te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. E porei as suas carnes sobre os montes, e encherei os vales da sua altura. E a terra onde nadas regarei com o seu sangue até aos montes, e as correntes se encherão de ti. E apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas, ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a sua terra, diz o Senhor Jeová. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a sua destruição entre as nações, às terras que não conhecestes. E farei com que muitos povos fiquem pasmados a seu respeito, e os seus reis tremam em grande maneira, quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da sua queda. Porque assim diz o Senhor Jeová: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis das nações, e eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será perdida. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas, nem as turbarás mais pé de homem, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Jeová. Quando eu tornar a terra do Egito em assolação, e a terra for assolada em sua plenitude, e quando ferir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação com que lamentarão as filhas das nações. O lamentarão sobre o Egito e sobre todas a sua multidão. Assim se lamentará, diz o Senhor Jeová. Lamentação sobre o Egito. E sucedeu que no ano do 10º, aos 15 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito e faze-a descer, e ela e as filhas das nações magníficas à terra mais baixa, aos que descem a cova. A quem sobrepujas tu em beleza, desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram transpassados à espada, eles cairão à espada. Ela está entregue, arrastai-a e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes lhe falarão desde o meio do inferno. Juntamente com os que socorrem, desceram e estão lá os incircuncisos, transpassados à espada.
Ali está Assur com todo o seu ajuntamento, em redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles foram transpassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e o seu ajuntamento está em redor do seu sepulcro. Todos foram transpassados e caíram à espada os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro. Todos eles foram transpassados e caíram à espada. Eles desceram incircuncisos às suas mais baixas partes da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que descem à cova. No meio dos transpassados lhe puseram uma cama entre toda a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, transpassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. E levaram a sua vergonha com os que desceram a cova, no meio dos transpassados foi posto. Ali estão Meseque e Tubal, com toda a sua multidão, ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e transpassados à espada. Porquanto causaram terror na terra dos viventes, e não se acharão com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao sepulcro com as suas armas de guerra, e puseram as suas espadas debaixo da sua cabeça, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram transpassados à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram transpassados à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que descem à cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios que desceram com os transpassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram transpassados à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram à cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército transpassados à espada, diz o Senhor Jeová. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os transpassados à espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 33. O ofício do verdadeiro profeta. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do seu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, dirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da sua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo:
visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do seu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, e se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do seu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto, desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isso mesmo. Todavia, vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor, julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. O castigo de Israel por causa da sua presunção. E sucedeu que no ano do 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abriu a minha boca até que veio a mim pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só e possuiu essa terra, mas nós somos muitos, essa terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Jeová: com sangue comeis e levantais os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue e possuireis essa terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirás: assim disse o Senhor Jeová: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada. E o que estiver sobre a face do campo o entregarei à fera, para que o coma. E os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de pestilência. E tornarei a terra em assolação e espanto, e cessará a soberba da sua força, e os montes de Israel ficaram tão assolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto, por todas as abominações que cometerem. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do seu povo falam de ti junto a paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi, qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como um povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu é para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem por obra.
Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Ezequiel capítulo 34. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dias de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países e as trarei às suas terras e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés, e beber as profundas águas, senão que enlameais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: Eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar, ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra. E habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques.
E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que serviam delas. E não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu sou o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová.